Então, pessoal, chegando agora ao vídeo 23 da playlist, vamos falar sobre um cara que é um dos maiores mistérios da história da humanidade, ao mesmo tempo que é um dos maiores ícones da história da humanidade e que atualmente está um pouco esquecido, não está sendo falado tanto quanto ele já foi falado um dia, né? Tanto nesse trabalho nós vamos falar sobre o porquê que ele já não está mais tanto na mídia e nas bocas, quanto o porquê que ele foi uma das figuras, um dos maiores ícones da história da humanidade, não é? E ele é um personagem que apareceu em tudo que é manifestação artística praticamente que possa existir, né? Cinema, teatro, televisão, histórias em quadrinhos, livros, demais. Muita coisa foi feita sobre ele, né? Ou inspirada nele. E ele é conhecido na história como Jack, o Estripador. Mas antes de começar tudo, precisamos dar um resumo, né, de quem ele é, né? O Jack Stripador foi um serial killer, o mais famoso da história, que entre agosto até novembro, de agosto a novembro de 1888, na Londres vitoriana, né? A era vitoriana era o reinado da Rainha Vitória, né? Então, nessa época, essa foi a época dele, né? A era vitoriana. E ele assassinou 5 mulheres e tudo bem, né? Tantos serial killers que existiram na história, por que ele é o tal, né? Ele é o rei dos serial killers, né? Então daí ele tem características assim que o colocaram acima de todos os outros, não é? E um dos motivos para todo esse grau de importância dele é o fato de que desde a época aí dos crimes ali até hoje ninguém tem certeza absoluta de quem ele é, né? Apenas teorias e hipóteses. Essas teorias e hipóteses foram o que aguçaram a imaginação de tantos escritores e tantos artistas sobre ele, né? O mistério, o charme dele é o seu mistério, né? Que ninguém sabe. Esse talvez seja seu maior charme. E lembrando que esse vídeo é um acréscimo, né? É um acréscimo ao vídeo 23 da playlist, né? Jack Stripador na mídia e no pop dos anos 70, né? E na década de 70, as minhas memórias assim, pessoais que eu tenho dele, quando eu comecei a ouvir sobre ele, as primeiras coisas sobre ele, né? As primeiras informações sobre ele, ele era visto assim, pode-se dizer, como um super vilão, né? Se o Bruce Lee, do outro trabalho que eu fiz, né, da história do Shang-Chi, o Bruce Lee seria o mais perto que a humanidade viu de um super-herói, o Jack Stripador pode ser considerado o que a humanidade viu mais parecido com um super vilão. Esse vídeo que eu tinha feito sobre ele, eu escrevi um texto assim para que pudesse refletir assim como é a minha reação na época, assim, quando eu comecei a ouvir falar dele, não é? Então vai ter que vocês vejam que eu escrevi, naquele vídeo, eu deixei escrito. Eu fiz uma escrita como um texto, né? E aqui eu vou dizer em palavras para você ficar mais fácil você assimilar aquilo que está escrito no vídeo, né? No vídeo 23 da playlist, né? Então tá. Desde que eu me conheço por gente, 8 anos, ouço falar dele.
Sutilmente ele ia se materializando em minha memória, né? Isso lá pelos anos 70. E era confrontado por grandes e inexistentes heróis como Sherlock Holmes e Batman, e até pelo profético e visionário escritor H.G. Wells, nos filmes e nas histórias em quadrinhos. Logicamente, esse cara era uma celebridade do pop. O tempo foi passando e eu fui crescendo e fatalmente adquirindo permissão para ver filmes mais adultos, por consentimento de meus pais. Na época tinha isso. E esse meu amigo, o Jack, né, começava a mostrar uma face mais maldosa, bizarra e assustadora, conforme eu ia conhecendo, né? E também parecia estar em constante transformação nos fatos e nos números dos fatos, e continua até os dias de hoje, em constante transformação. E mais tarde eu descobri que há muito tempo atrás ele já estava nesse processo de transformação contínua. Tentando me distanciar do que já foi seriamente descrito sobre ele, fiz esse trabalho com a intenção mais pessoal e sentimental possível sobre ele. E uma das demonstrações do quanto ele estava na mídia do pop dos anos 70 e 80, ele houve, por exemplo, um encontro entre ele e o famosíssimo detetive, só que não existiu, né? Sherlock Holmes, né? Então eles fizeram alguns encontros entre eles, assim, sempre faziam muita referência, porque o cara que criou Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, também era inglês e mais ou menos ali, era mais ou menos lá pela mesma época dos crimes, entende? Tava vivo, parece que o Conan Doyle ainda ali, né? Então, o criador do Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Mas eu só vi o encontro dos dois naquele filme, o Névoas do Terror, que eu acho que ainda está à disposição no YouTube, né? Que é o Sherlock Holmes na pista do Jack o Estripador, né? E esse filme é muito bom, muito legal, né? Névoas do Terror. E ali já começa a mostrar uma das primeiras características, né? Do Jack o Estripador, que faz ele ser um outro motivo para ele ser o diferencial que todo mundo fala sobre ele, né? É que desde a época já eles começam a suspeitar que ele era um cirurgião, um médico, ou no mínimo um açougueiro com muita habilidade na faca, né? E entre tantos filmes que fizeram sobre o tema, né, tem um que se destaca, assim, que eu achei um filme muito bonito, assim, muito marcante, que é o filme Um Século em 43 Minutos, de 1979. E nesse filme o inimigo do Jack era ninguém nada mais nada menos que o escritor H.G. Wells, né? Aquele que escreveu o livro Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, A Máquina do Tempo, né? Então ele é aquele escritor extraordinário, né? Aquele escritor visionário e até profético, né? É considerado um dos caras que viram o futuro, né? Que intuitivamente conseguiram ver quais os rumos que a humanidade ia tomar, né? Por exemplo, a liberação feminina, isso aí é uma coisa que ele previu, né? Então, colocando mais assim o fato de que ele ter escrito A Máquina do Tempo e ele ser assim, né? Então já reforçou essa ideia, né? De futuro dele, né? E nesse filme é colocado a metáfora, né, de que ele, nesse filme, que ele tinha realmente uma máquina do tempo, né, e que por um acaso o Jack Stripador pegou uma carona com ele ali e ele foi parar na década de 70, né, e daí ele, chegando aqui, ele pegou e houve um confronto entre os dois, né, e daí no final do filme ele termina o filme dizendo assim que é por isso que ninguém mais tem notícia do Jack Stripador, foi por causa desse problema que deu com a máquina do tempo lá, que ele foi desintegrado, nem me lembro mais qual é que foi, sei que é algo assim, né? Um filme de ficção científica, né? Mostra que ele também não gostou do que ele viu no futuro, não era assim, né? Ele esperava um futuro melhor para a humanidade, né? Por exemplo, ele via na televisão a guerra do Vietnã,
Ele via as lutas de boxe, as grandes lutas de boxe dos anos 70, né? Então a promoção da violência, né? Então ele meio que se decepcionou ali no filme, mostra que ele se decepcionou um pouco com a humanidade, né?